Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius de Oliveira, sou residente do segundo Federal da Lagoa e hoje, dando seguimento ao Clube da Revista, nós vamos apresentar um artigo relacionado à cirurgia minimamente invasiva para o tratamento de cálculo renal, chamada de ESIRS, que é a cirurgia combinada endoscópica intrarrenal. Esse artigo foi publicado em 2020 pela revista turca de urologia, pelo autor César Scofone, é um autor bem conhecido nessa área, que foi um dos pioneiros nessa técnica e o grande difusor da técnica pelo mundo. Nele, o artigo fala sobre dicas e truques para melhorar o tratamento. ESIRS nada mais é que um acrônimo que foi utilizado a primeira vez em 2008 e nos últimos 6 anos ele tem se difundido bastante, com um número crescente de publicações e artigos relacionados ao tema, até a introdução no guideline europeu. O autor, durante o artigo, cita um dado importante, que o aumento não só de publicações, mas de procedimentos foi frequente. Em 2011, menos de 20% fizeram uma nefrolitotomia, operados de maneira supina, e menos de 10% tiveram uma abordagem combinada. Já em 2017, a prática de ESIRS entre os urologistas aumentou bastante, variando de 32% a 45%. Esse estudo é um estudo observacional, uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudos controlados randomizados, comparativos não randomizados e revisões sistemáticas e meta-análises relevantes sobre o tema. A população incluída foram os pacientes submetidos ao ESIRS, não foi discriminado raça, sexo, risco cirúrgico prévio, comorbidades prévias, IMC ou anormalidades congênitas do trato urinário, derivações urinárias ou pacientes pós-transplante. O tipo de intervenção foi realizado um acesso combinado pela via percutânea com ureteroscopia retrógrada. Não foi especificado se o aparelho deveria ser um flexível ou não. Alguns autores utilizaram o semirrígido. O objetivo foi de avaliar a taxa livre de cálculo e das suas complicações. Como objetivo secundário do autor, ele coloca que é identificar as dicas e truques relevantes na prática do ESIRS, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Essa tabela representa alguns estudos que foram utilizados, dentre eles estudos meta-análise e outras revisões sistemáticas. O tamanho do cálculo podendo variar desde 33 milímetros até cálculos volumosos de 650 milímetros quadrados, ou um diâmetro de 4,17 centímetros. Na coluna a seguir, ele relata o índice Stone Free, que é a taxa livre de cálculos, que pode variar de 61% a 91%, tempo de cirurgia, número de dias tempo de internação hospitalar, a queda da hemoglobina também foi citada como uma possível complicação, o número de acessos, a energia que foi utilizada para a fragmentação do cálculo, laser ou outra, o raio-x no intraoperatório e o número de punções e os catéteres utilizados. Bom, com relação aos resultados, na maioria das vezes, 80%, né, ele fala que esses pacientes evoluíram com livres de cálculo, só que essa variação pode chegar de 61% a 95%, a 97%, com os acessos padrões do ESIRS. Ele colocou como complicações, principalmente como complicações menores, que eu não coloquei no slide, que é hematura discreta, disúria, coisas que não causam uma repercussão hemodinâmica. De principal complicação, ele colocou uma queda hemantimétrica,
uma hemoglobina que pode variar uma queda de 0,8 até 2,1. Apenas de 0,5% a 3% dessa população precisou de transfusão. Mais à frente eu vou citar o principal fator que leva a isso. Além disso daí, o autor cita sobre o índice de infecções, que pode variar de 3% até 40%, sendo até infecções que não causam dano ao paciente ou até infecções que podem gerar sepsis. Além disso daí, o autor cita a redução da realização de múltiplos acessos para fragmentação de cálculos complexos. 4 autores realizaram mais de um acesso, ou seja, a maioria dos autores não precisou de fazer um outro acesso percutâneo, apenas um acesso foi suficiente. A internação varia de 5,1 a 9,8 dias e o ESIR reduz a necessidade de procedimento auxiliar com resolução completa dos cálculos volumosos que ele colocou como resultado. Nas imagens de dicas e truques, o autor cita passo a passo desse procedimento. Primeira passagem do fio-guia, depois uma ureteroscopia, passagem da baía, introdução do aparelho flexível, nesse caso aí, uma imagem de raio-x detectando dois cálculos no polo inferior do rim. Na imagem ao lado, já com acesso da percutânea em si. Ele cita ainda que, através da via endoscópica, nós conseguimos ter uma única oportunidade para fazer uma punção guiada e acessar aquele cálice que tem propriamente o cálculo. Através disso, nós conseguimos avaliar também a dilatação, para a gente não fazer uma subdilatação ou uma superdilatação. E a posição mais adequada e habitual para esse tipo de cirurgia é a posição de Valdívia, e a gente tem que ficar atento entre as linhas de acesso, que são as referências, que é a linha axilar posterior, crista ilíaca, e o rebordo da 12ª costela. O autor cita como dicas e truques importantes a introdução do Amplatz numa angulação inferior para melhorar tanto o escoamento de cálculo e o fluxo da, da, da hidratação. Além disso daí, ele cita que a nefroscopia pelo aparelho flexível é muito importante, que ela avalia as características do trato urinário inferior e superior. A gente tem a oportunidade de direcionar endoscopicamente e verificar a punção, como eu havia falado, a verificação da dilatação do Amplatz, a retirada do fio-guia na passagem por eletroscopia, agarrando do fio-guia anterógrado, ou seja, a gente tem uma maior via de segurança, evitando falsos trajetos e outras complicações. A irrigação bilateral, tanto por baixo, tanto por via retrógrada, quanto por via anterógrada, permitindo a melhor visualização endoscópica. Bom, de discussão, o autor compara a percutânea com o procedimento combinado. A percutânea tem uma taxa de sucesso maior, de 75%, só que ele não coloca o valor exato. O ESIR varia de 61%, podendo chegar a 97% de sucesso. Porém, a grande discussão é como avaliar. Qual exame seria o exame mais necessário? Segundo os últimos estudos, a tomografia é o melhor exame, porém, quando existem alguns autores que citaram uma avaliação logo após o procedimento, existem autores que citaram até 12 semanas após o procedimento, mas, segundo o guideline europeu, a data melhor para verificação de cálculos residuais seria até 4 semanas. Além disso daí, o autor ele cita que o ESIR ele é uma terapia eficaz que necessita de menos acessos secundários para cálculos complexos e menor taxa de número de punções. Porém, ele necessita de 2 cirurgiões habilitados para realizar o procedimento. Um cirurgião principal, geralmente, se localiza fazendo a punção, e o outro pela via endoscópica.
O tempo operatório é ligeiramente maior, não causando danos à sobrevida do paciente. A internação varia de 2 a 31 dias, com a média de 6 dias. E a taxa de complicação ela é variável, podendo corresponder de 5% até 42%. Além disso, ele cita que as complicações são complicações menores, como eu havia falado anteriormente, disúria, hematúria, que não causam repercussões clínicas. O risco de sangramento é menor na terapia combinada, no ESIRS, variando de 0,5% a 3%. Na percutânea, pode chegar até 7%. O índice de infecções, segundo o guideline europeu, pode chegar até 10%, e ele pode vir acompanhado de sepse, CIRS e sepse de origem urinária, principalmente associado a pacientes que têm bacteriúria assintomática ou que são portadores de bexiga neurogênico, foram submetidos a múltiplos acessos, cálculos complexos e um dado muito importante que o autor ressaltou é a alta pressão do fluxo de irrigação. Isso favorece o índice de infecção no pós-operatório, assim como o tempo prolongado da cirurgia. Chegando ao final do artigo, ele enfatiza sobre as dicas e truques, que é a importância da realização da ureteroscopia. O urologista, quando fica na via retrógrada, ele deve interromper a irrigação durante alguns momentos desfavoráveis da cirurgia, sempre que possível fazer uma punção sobre visão direta. Além disso daí, a gente consegue verificar essa dilatação, reduzindo o uso de raio-x no intraoperatório, como ele coloca como uma taxa de benefício tanto para o cirurgião, anestesista, quanto o paciente, e a realização da nefroscopia completa para visualizar os cálculos, os cálices e possíveis defeitos anatômicos intra-renais. Concluindo, ele cita que os pacientes com ureterolitias complexas se beneficiam sim desse procedimento combinado e a ureteroscopia flexível desempenha um fator, um papel duplo de diagnóstico e tratamento, permitindo a adaptação do procedimento e a própria anatomia do paciente. Obrigado.